Olá, estamos começando o Tema é Direito desta segunda-feira. Este programa será reprisado logo mais às 0h30 e também ficará disponível a partir de amanhã, terça-feira, no canal YouTube da TV Unifra. A minha convidada de hoje é a professora Andréa Cesny. Ela é doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é professora aqui na Unifra do Direito Previdenciário. Professora Andréa, seja bem-vinda. Obrigada. Nós vamos conversar com a professora Andréa sobre o direito previdenciário, que é a matéria que ela leciona e que ela domina com maestria, ou melhor, ela é doutora na matéria. Doutora Andréa, hoje nós ouvimos muito falar, todo mundo quer se aposentar, mas nós temos ouvido falar na desaposentação. Isto é, o sujeito que está aposentado não quer mais ficar aposentado, não quer mais receber o valor da aposentadoria e quer voltar para o mercado de trabalho. O que leva alguém a fazer isso? Bom, na verdade, nós temos que visualizar. A primeira questão é, muitas vezes a pessoa acaba se aposentando, né, com um valor reduzido em função da idade, expectativa de vida, que afeta o cálculo do benefício por causa do fator previdenciário, mas ela se aposenta e continua trabalhando para complementar a renda. Continuando trabalhando numa atividade ligada ao regime geral, o regime geral é aquele administrado pelo INSS. Ela é obrigada a continuar contribuindo, não tem opção. A questão é, o que eu vou fazer com essas contribuições? Quer dizer, ele está aposentado, ele recebe por um lado e continua descontando no emprego que ele tem. E aí, ele não pode se aposentar de novo. A desaposentação seria uma revisão daquele ato jurídico, desfazendo aquele cálculo anterior e fazendo um novo cálculo mais favorável, juntando essas novas contribuições. Me parece assim, porque dificilmente o sujeito, depois de aposentado, ele vai ter uma atividade com uma renda muito maior do que ele tinha. Mas, em compensação, em relação ao fator previdenciário, ele vai ter um benefício. Ele vai ter um benefício, claro. Por quê? Porque, digamos que alguém se aposente com 35 anos de serviço aos 55 anos. Ele receberá menos aposentadoria do que uma pessoa que ganhasse o mesmo salário dele e que se aposente com 35 anos de serviço aos 65 anos? Com certeza. Por que isso, professora? Porque a grande questão, e que na verdade disso decorreu a desaposentação, foi a criação do fator previdenciário. É a grande questão, porque o fator previdenciário ele vai incluir, dentro da fórmula, tempo de contribuição, idade e expectativa de vida. Então, o que vai ocorrer? Duas pessoas com o mesmo tempo de contribuição, mas com idades diferentes, elas vão ter um cálculo diferenciado. Quanto menos idade, maior a expectativa de vida, pior é o fator previdenciário. O fator previdenciário vai diminuir o valor do benefício. Ele até pode ser positivo. Em que casos? Por exemplo, pessoas que trabalharam em atividades especiais e passaram a trabalhar numa atividade comum. Atividades especiais são aquelas que têm insalubridade, né? E elas passaram a trabalhar numa atividade comum posteriormente e levaram com ela esse tempo da atividade especial. O tempo da atividade especial sempre vale mais do que o tempo comum. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, 40 anos de tempo de contribuição. Não são 40 anos, é que na conversão o tempo é maior. Porque o ano de serviço para quem tem insalubridade vale mais do que 12 meses. Do que os 12 tempo meses. Comum, né? Nesses casos até pode ser positivo, porque a gente passa dos requisitos, a gente tem muito mais tempo do que seria necessário. Mas não é a regra. O fator previdenciário foi feito para diminuir o valor da aposentadoria. Falando assim de uma maneira, digamos, leiga, né? Quando se entra nessa previdência privada, o que se faz? A gente calcula o que vai se receber e se chegando ao final não quiser receber aquilo mensalmente, pode receber integralmente. Uhum. Então, eu poderia dizer que o fator previdenciário é um cálculo que a Previdência faz de que eu vou durar
tantos anos, Exatamente. e neste período eu vou ganhar um total de tanto. Quanto menos eu durar, mais eu vou ganhar por mês. Isso. É para fazer com que as pessoas se aposentem mais tarde. É para obrigar as pessoas a continuar trabalhando. Ou, se quiserem se aposentar, vão se aposentar com valor reduzido. Isso o impacto maior disso vai ser para as mulheres, que se aposentam com 30 anos, professores até ensino médio, que também se aposentam com 30 anos de contribuição, e professoras até ensino médio, que se aposentam até 25 anos de tempo de contribuição. Porque tem menos idade, mais expectativa de vida. Me parece que as mulheres têm uma expectativa de vida maior que os homens. Isso é levado em conta na Previdência ou na Previdência está igualitário? A fórmula, ela leva em consideração uma média, que é igual para ambos os sexos. Sim. Aí eu sempre brinco com os alunos que a fórmula leva em consideração a média nacional. Sim. Que para nós é favorável, porque se fosse a média regional, nós íamos ser mais prejudicados. Porque no Rio Grande do Sul a expectativa de vida é maior que no resto do país. Então, uma média para ambos os sexos igual, nacional. Né? Isso acaba prejudicando os homens. Sim. Né? Mas com certeza, sim, aquela pessoa que começou a trabalhar mais cedo sempre vai ser a pessoa mais prejudicada pela aplicação do Para fator. nós pegarmos um exemplo prático, você falou nas professoras, né? Uma professora que comece a lecionar, digamos, com 25 anos... Uma professora que sai do magistério, do antigo magistério, sim, com 18 normal, anos, 19. Com 18 anos, e se aposentaria lá com 45... Menos até, né? O cálculo, nesse caso, seria um caso bem representativo, porque é bem extremo. O cálculo do fator previdenciário corta pela metade o valor do benefício que ela teria. E se ela voltar a trabalhar... Continuar contribuindo. Vai continuar contribuindo. Ela pode trabalhar outros 25 anos, mas não vai se aposentar. Ela não vai se aposentar de novo. Aí a opção seria essa ação de desaposentação, que foi uma criação. E esta ação de desaposentação, ela proporcionaria o aumento da sua aposentadoria. Exatamente. Porque mudaria o cálculo previdenciário. Agora, tem uma discussão que está séria, eu não sei se já foi pacificada na jurisprudência, é que para desaposentar teria que se devolver o valor recebido. Não, agora os aposentados e as pessoas que querem entrar com essa ação tiveram uma vitória muito significativa no STJ. Por quê? Porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu, num recurso representativo, que vai orientar todas as outras decisões, sim, que não é necessário devolução de valores. Então, isso foi muito importante, com certeza vai ter um impacto bem significativo. E isso ainda depende de alguma decisão do Supremo? A decisão do Supremo vai julgar a questão da constitucionalidade ou não do fator. Então, uma matéria é um pouco diferente. A desaposentação não está no Supremo. A desaposentação está no Supremo. Mas a questão da devolução dos valores, o STJ decidiu. Sim. A questão que o Supremo vai enfrentar é um pouco diferente, porque ele vai jogar a constitucionalidade ou não da desaposentação. Mas eu acredito que a questão da devolução de valores não vai entrar nesse âmbito. Sim, quer dizer, teoricamente, pelo menos, existe a possibilidade de o Supremo dizer que a desaposentação é inconstitucional e quem levou, levou, e quem não levou, não levará mais. Teoricamente, sim. Mas... a tendência é que o Supremo confirme, né? Pelo menos o que os juristas têm, né, se pensa que o Supremo deve confirmar, sim, a constitucionalidade. Mas existem também projetos de lei, né, que, de certa forma, resolveriam o problema, porque evitaria a pessoa de ter que entrar com uma ação, sim, né, e o próprio INSS teria que reconhecer. Só que o primeiro projeto passou, né, na época do governo Lula, e o governo Lula vetou. Sim. Né? Existe um outro projeto na Câmara, mas a ideia também, a ideia do governo é brecar de todas as formas esse projeto. Porque... esperando, então, o Supremo reconhecer como constitucional. Porque nós temos dois lados da face da moeda, né? Temos o lado do aposentado, naturalmente, e temos o lado do cálculo atuarial. Quer dizer, nós não podemos fazer mágica de que um recurso programado para gerar tantas prestações... Agora, mas existe também um mito, né, muito grande, porque quando se fala do déficit da Previdência, ele só leva em consideração uma parte das contribuições. Então, na verdade, existe também
até os fiscais, os próprios fiscais da Receita, os antigos fiscais da Previdência falavam bastante sobre isso. Não se leva em consideração todas as contribuições. Sim. Eles tiram como se pegasse só uma contribuição, um tipo de contribuição e comparasse com os gastos da Previdência. Isso não é correto. Porque, na verdade, é o seguinte, que como hoje a Previdência está unificada, por exemplo, entra no gasto da Previdência os militares da reserva, não entra? Não deveria entrar. Mas para cálculo entre. Esse é o problema. E aí fica deficitário, porque... E na hora de tratar das receitas, eles não entram. Eles excluem, por exemplo, a COFINS, eles excluem a contribuição social sobre o lucro líquido. Que são também... Que são contribuições para a Seguridade Social. Correto. Entende? Por isso o cálculo ele já é falacioso. Você então, teria que comparar todas as contribuições para a Seguridade Social com todos os gastos para a Seguridade Social. Quer dizer, eles contam como se só a contribuição do INSS fosse aquela oriunda do desconto do empregador e do empregado. Exatamente. Quando, na verdade... compara com os gastos da Previdência Social, né? Separando. Ignorando que há outras fontes também que abastecem o sistema. Que deveriam ser usadas para isso. Bom, no segundo bloco, eu queria abordar a questão do padrão de vida, né? O sujeito está aposentado, ganha X, continua trabalhando, ganha mais Y, e aí ele cai doente. E aí o INSS, como é que fica? Né? Então, essa questão nós vamos tratar no segundo bloco. Você fique conosco, este é o Tema é Direito, da TV Unifra de Santa Maria. Nós estamos hoje conversando com a professora Andréia Cesny, professora de Direito Previdenciário da Unifra e doutora em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Alguns segundos e estaremos de volta. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o Tema é Direito. Hoje, abordando a questão da Previdência Social. A nossa convidada, a professora Andréia Cesny. Antes de nós abordarmos a questão com a qual eu fechei o primeiro bloco, eu quero trazer para o nosso telespectador a explicação de quando a pessoa está realmente coberta pela Seguridade Social. O trabalhador, enquanto está trabalhando, se ele sofreu um acidente do trabalho, um problema de saúde, licença gestante ou vier a falecer, ele tem benefícios. Mas e se ele estiver desempregado? Bom, isso é bastante importante que as pessoas saibam que qualquer pessoa que exerça uma atividade, não só uma atividade como segurado empregado, mas, por exemplo, um contribuinte individual, por exemplo, um empresário ou um autônomo que contribui, né? Ele
toda pessoa, todo trabalhador tem 12 meses em que ele mantém a qualidade de segurado sem contribuir, né? Segurados obrigatórios, todos eles independentemente do tempo de contribuição que ele teve. Independentemente do tempo Ele de teve lá contribuição que ele teve. ele teve um contrato temporário e ficou desempregado, ficou 3 meses, trabalhou, foi demitido. Tem os 12 meses para frente de sob manutenção cobertura. da qualidade de segurado. Bom, aquelas pessoas que têm um período anterior mais longo, que já contribuíam há mais de 10 anos, mais de 120 contribuições mensais, então mais de 10 anos, elas têm um bônus. Sim. Tem mais 12 meses de manutenção da qualidade de O segurado. que fecha 24 meses, O que 2 fecha anos. 24 meses. E se porventura a pessoa continuar desempregada, procurando emprego, né? Aí é necessário provar que ela está procurando emprego. Por exemplo, ela está inscrita no Cine, que é o órgão oficial, Sim. né? Ela continua desempregada, ela pode ter mais 12 meses ainda. Então, vamos dizer, regra geral, ela teria os 12 meses, mais 12, comprovando a situação de desemprego e que está procurando emprego. Que ela fica coberta Que ela tá para coberta qualquer pela Previdência acidente, Social. qualquer infortúnio. E quem tem mais de 120 contribuições mensais, quem tem mais de 10 anos, teria até 3 anos, juntando todos esses períodos aí. E a opção para aquelas pessoas que não conseguiram retornar a trabalhar ou têm um trabalho como autônomo, mas não conseguem contribuir mês a mês, para que elas não percam a qualidade de segurado, que é bastante importante, seria uma inscrição como facultativo. Sim. O facultativo é aquele segurado que não é obrigado a contribuir, entra porque quer. Uma dona de casa Uma pode... dona de casa, um estudante. Porque teve época que não era permitido, né? Não, na verdade, isso sempre foi permitido que qualquer pessoa, a partir dos 16 anos, Sim. pudesse entrar como segurado facultativo. Não sendo vinculado a regime próprio, Sim. via de regra, pode entrar como facultativo. E aí ele escolhe o patamar que vai E recolher? vai contribuir sobre qualquer valor entre o salário mínimo mensal e o teto. Sim. 3.800 e alguma coisa Correto. hoje, tá? Ele pode escolher o valor sobre o qual ele vai contribuir. A vantagem da inscrição como facultativo seria a seguinte: se a pessoa está numa situação que ela não pode contribuir mês a mês, ela pode contribuir um mês, ficar até 6 meses, né? Mantendo a qualidade de segurado, volta a contribuir, para que ela não perca o vínculo. Então, o segurado facultativo, ele buscaria muito mais a questão de um seguro para qualquer eventualidade do que a aposentadoria propriamente ele dita. pode se aposentar, perfeitamente. Sim, naturalmente. Né? Mas fazendo esse esquema de Mas descontar um... a ideia aí seria de ter alguma proteção num período em que a pessoa não pode ainda Correto. regularmente Tá contribuir, certo. né? E ressaltaram também, se ela conseguir emprego ou uma atividade regular depois, todo o período que ela contribuiu como facultativo vai ser incorporado para o cálculo. Conta o tempo de serviço. Conta como tempo de contribuição. Então, agora sim, nós saindo dessa... Aquela pergunta. Saindo dessa situação do sujeito que está empregado e ficou desempregado, ele tem cobertura. Né? Mesmo que aconteça alguma invalidez para ele nesse período, ele vai se aposentar por invalidez. Se ele sofreu uma doença, se ele sofreu um acidente, se ele falecer. Né? Em compensação, aquele que já está aposentado, voltou a trabalhar e está descontando, se sofrer qualquer problema, ele está descoberto, ele só fica com a aposentadoria. O problema aí é a questão da proibição de acumulação de benefícios. Então, exemplo, né, do auxílio-doença, que é o exemplo que você citou, o auxílio-doença não é compatível com a aposentadoria. Então, o que ocorre? Você tem dois trabalhadores na empresa. Um é aposentado, continua trabalhando. O outro não é aposentado. Os dois sofrem o mesmo acidente. Um vai ter direito a um auxílio-doença. O outro não. Por quê? Porque já é aposentado. Só que eles contribuem da mesma forma. O que eu acho absolutamente injusto. Cobrar, né? Se fosse, né, concedida a contrapartida, não teria problema. Né? Mas é injusto porque o sistema trata de forma diferente. Sim, ele cobra a mesma coisa e trata de forma diferente. Ainda dentro dessa questão, tem a questão do aposentado por invalidez. O aposentado por invalidez, ele está proibido de trabalhar. Exatamente. Se ele vier a trabalhar. Ele pode, tem várias consequências, né? Ele pode ter o benefício cassado, pode ser obrigado a devolver o benefício recebido, dependendo da situação, né? Claro que tem que ter uma configuração muito clara, né? Provada dessa situação, que a pessoa estava trabalhando sem comunicar ao INSS, sem fazer nova perícia, por conta própria, né?
E, inclusive, dependendo, pode-se chegar a via até penal, um tipo específico ali de estelionato. Estelionato. Mas, claro que isso vai depender muito da questão da prova, né? Que é uma dificuldade, muitas vezes. A gente pode dizer que, certamente, ele vai perder o benefício. Sim. Né? Agora, devolução de valores e uma questão penal, teria que ter uma prova bem consistente para poder... Na verdade, qualquer aposentadoria por invalidez em qualquer regime implica em não trabalhar. Não exercer atividade. Como também, quem está em licença-saúde não pode estar trabalhando em outro emprego. Depende. Como é que depende isso? Me conta. Por exemplo, tá? A pessoa tem duas atividades totalmente diferentes. Tá? Vamos dizer que ela trabalha no escritório e ela também exerce uma atividade como locutor de rádio. Sim. Aí, ela fica com um problema de garganta que afeta mais a atividade dela como locutor de rádio. Correto. Tá? Aí a gente teria uma incapacidade parcial. Sim. A perícia pode reconhecer isso. Correto. E, no caso, conceder o auxílio-doença só para aquela ela não atividade. É incapacitante total. Não é incapacitante total. Usando o meu caso, né? Eu sou professor e sou advogado. Eventualmente eu posso ter alguma moléstia que me impeça de dar aula, de falar. Mas possa continuar. Correto. E é óbvio que se houver uma progressão da doença, um agravamento do quadro, o que se faz? Nova perícia, até porque vai haver um novo cálculo, né? Para verificar a situação, se a incapacidade ela não evoluiu para todas as atividades do indivíduo. Mas a gente está falando de pessoas que têm atividades bem diferentes. Não é aquela pessoa que, por exemplo, um professor que dá aula em 3 universidades ou 3 colégios diferentes. Não pode dar em 2 e dar em outra. Não, aí tem que se afastar de todas as atividades. Tem que ser atividades bem diferentes para se configurar essa situação aí. E uma questão que hoje também está em todas as rodas de discussão, né, é o auxílio-reclusão. Né? Quem é que tem direito ao auxílio-reclusão? O auxílio-reclusão é um absurdo, não é um absurdo? Quem é que tem direito? Como é que se busca esse auxílio-reclusão? Na verdade, o auxílio-reclusão é um dos benefícios mais limitados que nós temos no sistema. Primeiro, tem que se ressaltar que a população carcerária, em geral, não é filiada ao regime geral de previdência social. Quer dizer, para ter o benefício... Em primeiro lugar, Porque normalmente a mídia e as pessoas referem ao auxílio-reclusão. Parece que o sujeito, estando preso, vai receber automaticamente. Não é assim. Ele não é um benefício assistencial, ele é um benefício da previdência social. A pessoa tem que estar vinculada, né? Então, ou ele está contribuindo, ou ele está no período de manutenção que a gente comentou antes, mas ele tem que estar vinculado, né? O segurado... preso, e ele, primeiro, o regime, né? Você tem que ter, ele tem que estar no regime fechado, ou... Aquele regime que impeça ele de ter uma atividade. Impeça ele de ter uma atividade externa, né? Porque o fato de ele trabalhar na prisão não vai impossibilitar a família de receber o benefício. Né? É estranho porque você olha para o segurado para dar o benefício para a família. Né? Sim, porque o benefício, na verdade, não é para ele. É para a família. É para manter a família. É para a família, né? E a gente tem uma limitação de renda. É um dos poucos benefícios que nós temos uma limitação de renda. Sim. Então, existe um benefício, existe um limite, né? Baixa renda, que é claro que essa baixa renda ela vai sendo normatizada por portaria. Hoje... está por volta de 900 e poucos reais essa baixa renda. Então, se o segurado tiver um salário de contribuição maior do que isso, a família não recebe. Não vai ter direito. Né? Então, tem que ser segurado, tem que estar dentro do limite, né? E no momento que o segurado, por exemplo, fugir, é uma outra coisa que as pessoas não sabem, ele perde. O benefício é suspenso. Sim. Né? Então, não vai continuar sendo pago. Né? Só vai continuar sendo pago se ele for recapturado a partir do momento ele ainda tem qualidade de segurado. Então, tem que se considerar que o período de fuga e recaptura não tenha se passado mais de 3 anos. Correto. Né? Então, isso é interessante para o telespectador ter noção de que muitas coisas que se fala sem ter o conhecimento. Na verdade, não é bem assim. Não é, porque hoje parece o seguinte, que é preferível o camarada estar preso do que estar trabalhando. Porque preso ele vai receber um salário, um benefício do INSS. Parece, não tenho bem certeza, mas parece que menos de 1/3 da população carcerária recebe
que as famílias recebem auxílio reclusão. Eu acredito que seja menos que isto. É. Tá? Dependendo da região, Dependendo da bem região, menos. é. É bem menos que isto. Tá? Bom, uma outra questão, Andréia, é com respeito a LOAS. Tá? Pessoas com deficiência física ou deficiência mental podem, sem estar contribuindo ao INSS, ter um auxílio social, né? Mas isso está limitado por uma renda, que é uma renda familiar, que não pode ultrapassar isso. E quanto é que é este valor e como é que se busca isso? Bom, em primeiro lugar, o LOAS, chamado LOAS, né, é o benefício de prestação continuada, que foi um benefício concedido pela Constituição, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, por isso o nome LOAS. Sim. Ele é um benefício assistencial, diferenciando-se daqueles benefícios previdenciários, por isso que não se exige contribuição. Né? Em primeiro lugar, é importante dizer isso. Não gera pensão por morte, por exemplo. Uhum. Então, é para a pessoa naquela situação. Exatamente para aquela pessoa que está naquela situação. Então, seria o idoso ou o portador de deficiência, e essa deficiência ela vai ter que ser verificada por perícia, o que significa que ele não tenha a possibilidade de trabalhar. É o portador de deficiência que não possa trabalhar. É o inválido mesmo. Não é a mesma coisa, porque, na verdade, se entende que a deficiência, ela deveria, ou ela vem desde o nascimento, Sim. ou gerada por um acidente, mas, geralmente, tem uma diferença de tratamento. Correto. Mas a questão da incapacidade para o trabalho é comum. Correto. A incapacidade para o trabalho, porque não é uma incapacidade total para qualquer ato da vida diária, incapacidade para o trabalho. Sim. Só que existe uma limitação bastante grande de renda, porque a lei instituiu um critério, né, que deveria haver uma renda familiar per capita de até 1/4 de salário mínimo. Então, eu teria que ter 5 pessoas, né, dependendo de um salário mínimo. Claro que é um critério bastante rígido, a jurisprudência, os juízes, no passar do tempo, eles têm tentado flexibilizar essa visão, mas nós temos uma DIN antiga dizendo que esse critério era constitucional. Sim. Mas essa questão está sendo de novo revisitada. Tem no Supremo Tribunal existe um recurso que se pretende revisar esse parâmetro. Sim. Né? Porque o próprio Supremo, em decisões, tem questionado a aplicabilidade, porque se sabe que, no caso de um portador de deficiência ou mesmo do idoso, os gastos são muito superiores. Uhum. Né? E não é possível se continuar com esse parâmetro. Quando o próprio Bolsa Família tem um parâmetro diferente, até meio salário mínimo. Professora Andréia, com certeza o nosso telespectador está com ânsia de saber mais. O nosso tempo está esgotando e eu quero lhe agradecer a oportunidade que nos deu de ter vindo ao programa e já antecipar um convite para nós continuarmos essa nossa conversa, que isto é extremamente esclarecedor para todos nós. Muito obrigado por atender o nosso convite e por expor dessa forma tão clara e didática essa questão que é tão importante a todos nós. O Tema é Direito está encerrando. Agradecemos também a você, telespectador, e dizemos que logo mais às 0h30 o programa será reprisado e a partir de amanhã o programa está disponível no canal YouTube da TV Unifran. Até a próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Muito obrigado.